Estamos de volta e, dando continuidade, vamos revisar as infrações disciplinares do processo disciplinar. Primeiro, as infrações. Se recorde que as infrações são punidas com censura, suspensão, exclusão e multa, sendo que as sanções disciplinares serão registradas nos assentamentos do advogado, não sendo objeto de publicidade a pena de censura. Preste atenção, todas as sanções são registradas nos assentamentos e a de censura não é objeto de publicidade. Bom, trabalhando primeiro com a pena de censura. Se houver circunstância atenuante, a censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos. Se houver circunstância atenuante, a censura pode ser convertida em advertência, sem registro nos assentamentos. E o que é considerado circunstância atenuante? Vamos recordar? Praticar a infração no exercício de alguma prerrogativa profissional, não ter punição disciplinar anterior, ter relevantes serviços da advocacia ou a causa pública e ter exercido qualquer mandato ou cargo em algum órgão da OAB. Se lembre, se já exerceu algum cargo ou mandato na OAB, é circunstância atenuante. Então vamos lá. Pena de censura é registrada no assentamento, mas não é objeto de publicidade. Se houver atenuante, falta praticada na defesa de uma prerrogativa profissional, ausência de punição disciplinar anterior, ter exercido algum mandato em algum órgão da OAB ou ter relevante serviço da advocacia, converte em advertência sem registro nos assentamentos. Além disso, a depender da natureza da infração e sendo réu primário, o Tribunal de Ética pode deixar de aplicar a censura e até mesmo a advertência se o advogado infrator comprovar que frequentou e concluiu em 120 dias algum curso, simpósio, seminário sobre ética profissional do advogado. Preste atenção. O tribunal pode deixar de aplicar as penas de censura e advertência se o infrator primário frequentar e concluir em 120 dias um curso, simpósio, seminário sobre ética profissional do advogado. Quanto à pena de suspensão, como regra geral, a suspensão ela perdura de 30 dias até 12 meses e o advogado é suspenso em todo o território nacional. Tem situações pontuais em que a suspensão não vai seguir esse prazo. Se o advogado está suspenso por inépcia profissional, está suspenso até provar que tem condições de advogar. E se ele está suspenso porque não pagou a OAB depois de ter sido intimado a pagar, ou porque não prestou contas ao cliente do dinheiro recebido, fica suspenso até proceder à regularização do débito devidamente corrigido. Olha só, suspensão suspende o advogado em todo o território nacional por 30 dias a 12 meses. Mas se ele está suspenso por inépcia, é até provar que tem condições de advogar. Se ele está suspenso porque não pagou a OAB ou porque não prestou contas ao cliente, até regularizar a questão financeira devidamente atualizada. Exclusão tem que ser decidida por pelo menos 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Não é do Tribunal de Ética, é do Conselho. Pelo menos 2/3 dos membros têm que decidir pela aplicação da pena de exclusão. Quanto à pena de multa, ela é aplicada cumulativamente com censura e suspensão de 1 a 10 anuidades. Multa 1 a 10 anuidades cumulativamente com censura e suspensão. Bom, quais são os casos que geram essas infrações? Vamos lembrar. Quando é que é aplicada a exclusão? Quando o advogado já tomou 3 suspensões, quando ele usou um documento falso para se inscrever no OAB, quando ele tornou-se moralmente idôneo para a prática da advocacia ou quando ele foi condenado pela prática de algum crime infamante. Preste atenção. A exclusão, que é decidida por pelo menos 2/3 dos membros do Conselho,
é aplicável nos casos de 3 suspensões, usar documento falso para se inscrever na OAB, além disso, tornar-se moralmente inidôneo para a prática da advocacia e ser condenado pela prática de crime infamante. Suspensão. A suspensão que, como regra geral, é de 30 dias a 12 meses em todo o território nacional. Quais são os casos de suspensão? Se o advogado já é reincidente, suspensão. O caso seria de censura, mas ele já é reincidente, suspensão. Além disso, se recorde, se envolver questão financeira, é suspensão. O advogado não pagou a OAB depois de intimado a pagar. O advogado recebeu do dinheiro do cliente para aplicar de maneira ilícita ou desonesta. O advogado recebeu dinheiro de outra parte ou de terceiro relacionado com o processo. O advogado tentou se locupletar de algum jeito no processo. Se envolveu questão financeira, suspensão. Ainda temos mais 4 hipóteses de suspensão que não envolvem questões financeiras. Quais são elas? O advogado auxiliar o cliente ou um terceiro a tentar fraudar a lei. Tentativa de fraude à lei, suspensão. Se o advogado extraviar os autos ou retiver os autos em seu poder além do prazo legal, suspensão. Erros reiterados que evidenciem inépcia, suspensão. Conduta incompatível com a advocacia, suspensão. Quais são os casos de suspensão? Reincidência, problemas financeiros, além disso, tentativa de fraudar a lei, extraviar os autos, e erros reiterados que evidenciem inépcia e conduta incompatível com a advocacia. O que é que se inclui na conduta incompatível com a advocacia? Prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. Jogo de azar não autorizado por lei. Incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicomania habitual. Embriaguez ou toxicomania habitual. O advogado tomou a punição de suspensão, 30 dias a 12 meses. Mas se é por inépcia, até provar que tem condições de advogar. Se é porque não pagou o OAB ou porque não prestou contas ao cliente, é até regularizar a situação financeira. Ok. Quais são os casos em que é aplicável a pena de censura? Todas as outras infrações disciplinares. Toda e qualquer outra situação que configure infração disciplinar, censura. Por exemplo, fazer publicidade indevida, quebrar o dever de sigilo, se recusar a patrocinar a causa do juridicamente necessitado sem ter um motivo justo, tentar fazer captação de clientela, advogar contra a literal disposição de lei, salvo se arguir que a lei é inconstitucional ou é injusta, deturpar a citação doutrinária para iludir o juiz, toda e qualquer outra situação, amigo, a pena é de censura. Bom, vamos partir para apurar a responsabilidade do advogado no processo disciplinar. Primeiro eu quero que você se lembre que a pretensão punitiva prescreve em 5 anos. A pretensão punitiva prescreve em 5 anos, quer dizer, o processo disciplinar vai ter que ser instaurado em 5 anos. E se o processo ficar paralisado por 3 anos, também se opera a prescrição. É a chamada prescrição intercorrente. Então, a pretensão punitiva prescreve em 5 anos, e se o processo ficar paralisado por 3 anos, também vai se operar a prescrição. Vamos lá. Se lembre que, salvo disposição em contrário, qual é a legislação aplicável aos processos no OAB? Vamos lembrar, salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar a legislação processual penal e aos demais processos no OAB, legislação de processo administrativo e processo civil nessa ordem. É o PAC, PAC. Qual é a regra de aplicação subsidiária? Processo penal e aos demais, administrativo e civil, nessa ordem. O processo disciplinar se instaura de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, desde que o requerimento não seja anônimo, não cabe a denúncia anônima. Toda e qualquer pessoa pode denunciar o advogado pela prática de uma infração disciplinar, e se a OAB tomar conhecimento, ela deve instaurar o processo disciplinar. O processo disciplinar tramita no Tribunal de Ética. Mas de quem é o poder de punir? Conselho seccional do local da infração. Lembre, como regra geral,
o poder de punir o advogado é do conselho seccional do local da infração, não é do local onde ele tem inscrição. Local da infração, salvo se a infração for praticada perante o Conselho Federal, e aí vai ser o Conselho Federal, ou se for a representação contra conselheiro federal ou presidente de conselho seccional. Quando a infração é praticada perante o Conselho Federal, ou quando a infração é imputada a conselheiro federal ou a presidente de conselho seccional, aí o processo disciplinar vai tramitar no Conselho Federal, ok? Bom, presta atenção. Foi denunciado advogado junto ao Tribunal de Ética do Conselho Seccional do local da infração. Se a infração foi praticada em outro estado, que não aquele onde ele está inscrito, o conselho onde tem a inscrição vai ser informado e pode preventivamente suspender o advogado. O advogado pode tomar uma suspensão preventiva. E se ele recorrer dessa decisão, o recurso não tem efeito suspensivo. Instauramos o processo disciplinar. O processo tramita em sigilo, somente tendo acesso ao processo as partes, os seus defensores e a autoridade judiciária. O processo tramita em sigilo, somente tendo acesso às partes, os seus defensores e a autoridade judiciária. Nesse processo, nós vamos apurar a responsabilidade disciplinar do advogado. Não exclui a jurisdição civil nem a jurisdição penal, quer dizer, a jurisdição comum. O advogado vai ser citado para apresentar defesa. Lembre, todos os prazos em qualquer processo no AB para manifestação de qualquer pessoa são de 15 dias. Todos os prazos nos processos do AB são de 15 dias. Bom, o advogado vai ser citado para apresentar defesa num prazo de 15 dias que pode ser prorrogado a critério do relator. Se o advogado não for encontrado, ou se ele for revel, o presidente do conselho seccional vai nomear um defensor dativo, que tem que ter defesa. Se o advogado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho seccional vai nomear um defensor dativo. Apresentada a defesa prévia, o relator pode entender que é o caso de indeferimento liminar da representação contra o advogado. Ele diz, olha, o advogado apresentou a defesa aqui, não tem subsistência nenhuma na acusação. Se o relator entender que é o caso de indeferimento liminar, ele vai propor o arquivamento. Quem é que tem poder para determinar o arquivamento? Lembre, presidente do conselho seccional. É o presidente do conselho seccional quem determina o arquivamento do processo disciplinar. Então vamos lá. Se o advogado não foi encontrado ou foi revel, o presidente da OAB local nomeia um defensor dativo. Beleza. Veio a defesa, se o relator do processo entender que é para arquivar, quem tem poder para determinar o arquivamento é o presidente do conselho seccional. Mas não foi o caso. Vamos instruir o processo disciplinar. Vai ser marcada a audiência e podem ser arroladas as testemunhas. Se recordem, as testemunhas são no máximo de 5. Testemunhas no máximo de 5 que vão comparecer independente de intimação, a não ser que o advogado requeira que a testemunha seja notificada. E mesmo ele requerendo que a testemunha seja notificada, se a testemunha não for, não vai invalidar o ato processual, mas ele pode substituir por outra que se faça presente naquele momento. Fiz a instrução, concluí a instrução, alegações finais no prazo de 15 dias. Vai julgar lá no Tribunal de Ética, vai promover a sustentação oral e vão decidir. Da decisão do Tribunal de Ética cabe recurso num prazo de 15 dias para o Conselho Seccional. Da decisão do Tribunal de Ética cabe recurso para o Conselho Seccional. Como regra geral, todos os recursos no AB têm efeito suspensivo, salvo, naquele caso da suspensão preventiva, salvo recurso em matéria eleitoral ou salvo quando se discute inscrição com documento falso. O advogado recorreu para o Conselho Seccional. O Conselho decidiu, manteve a condenação, cabe um recurso agora para o Conselho Federal, prazo de 15 dias. E olha o detalhe, o presidente da OAB local tem legitimidade para recorrer de qualquer decisão do Conselho Seccional.
Então a própria parte interessada pode recorrer, mas o presidente da OAB local também pode recorrer. O processo chegou no Conselho Federal, o Conselho concluiu pela prática da infração, esgotou, transitou em julgado. Vai registrar nos assentamentos do advogado a punição disciplinar. 1 ano depois do cumprimento da pena, ele pode requerer a sua reabilitação, promovendo provas de bom comportamento. 1 ano depois do cumprimento da pena, ele pode requerer a reabilitação, promovendo provas de seu bom comportamento. E, quando a infração resultar de um fato que constitui crime, só vai haver a reabilitação se também tiver reabilitação criminal. Presta atenção. Quando o fato que constitui infração disciplinar resultar da prática de crime, a reabilitação do OAB depende de reabilitação criminal. Vamos de novo? O processo disciplinar se instaura de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, desde que a denúncia não seja anônima. A representação vai ser processada perante o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional do local da infração. Mas, se a falta foi praticada perante o Conselho Federal, se a infração é imputada a conselheiro federal ou presidente de conselho local, aí é o Conselho Federal que vai cuidar da representação. Instauramos a representação disciplinar contra o advogado, tramita em sigilo até o final, só tendo acesso às partes, os defensores e a autoridade judiciária. As partes, os defensores e a autoridade judiciária. Lembre, todos os prazos para qualquer manifestação são de 15 dias. Se o advogado não foi encontrado para apresentar defesa ou foi revel, o presidente da OAB nomeia um defensor dativo. Apresentada a defesa, se o relator entender que é o caso de indeferimento liminar, é o presidente da OAB quem tem poder para determinar o arquivamento da representação disciplinar. Mas não é o caso, vamos instruir. Instrução com no máximo 5 testemunhas. Instruiu alegações finais no prazo de 15 dias. Julgou. Da decisão do Tribunal de Ética cabe recurso para o Conselho Seccional, 15 dias. Da decisão do Conselho Seccional cabe recurso para o Conselho Federal em 15 dias. E agora, além da própria parte, o presidente da OAB local tem legitimidade para recorrer. Conselho Federal decidiu, esgotou a discussão, transitou em julgado, vai registrar nos assentamentos dele, porque a gente já viu que as sanções são registradas e a de censura não é objeto de publicidade. 1 ano depois, fazendo provas de seu bom comportamento, ele pode requerer a sua reabilitação, limpar sua ficha. Mas se a infração resultar da prática de um crime, a reabilitação tem que vir acompanhada da correspondente reabilitação criminal. Tranquilo quanto a isso? Vou prosseguir, entrando em outro tema agora, que é a organização da OAB. O próximo tema que a gente vai se dedicar aqui agora é a organização da OAB. Lembre que a OAB constitui um serviço público dotado de personalidade jurídica. A OAB é um serviço público dotado de personalidade jurídica e, por ser serviço público, goza de imunidade tributária total em relação às suas rendas, bens e serviços. A OAB tem imunidade tributária total em relação às suas rendas, bens e serviços. A OAB não mantém nenhum vínculo funcional ou hierárquico com qualquer órgão da administração pública. A OAB não mantém com órgãos da administração pública nenhum vínculo funcional ou hierárquico. Se lembre, o pagamento da anuidade à OAB nos isenta, enquanto advogados, de pagar a contribuição sindical. Lembre que é a OAB quem fixa o preço dos seus serviços, ela quem estabelece quanto é a anuidade, e a certidão de débito da OAB tem natureza de título executivo extrajudicial. A certidão relativa a débitos que a OAB emite, você não está pagando anuidade, tem natureza de título executivo extrajudicial. Quais são os órgãos da OAB? Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. Vamos lembrar, presta atenção.
Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. Desses 4 órgãos, o único que não possui personalidade jurídica própria é a subseção. Lembre, o Conselho Federal tem personalidade jurídica própria, o Conselho Seccional tem personalidade jurídica própria, a Caixa de Assistência tem personalidade jurídica própria, mas a subseção não. A subseção é tão somente uma parte autônoma, uma fração autônoma do Conselho Seccional. Tranquilo quanto a isso? Bom, presta atenção. O Conselho Federal é o órgão supremo do OAB. Tem sede na capital da República e é o órgão supremo da OAB. Bom, as caixas de assistências podem ser criadas quando dentro da estrutura do Conselho Seccional tiver mais de 1.500 advogados. Para que se crie a caixa de assistência tem que ter mais de 1.500 advogados. Vamos revisar cada um desses órgãos. Conselho Federal é o órgão supremo do OAB, tem personalidade jurídica própria. Quem é que compõe o Conselho Federal? Os conselheiros federais eleitos em cada estado, e são 3 conselheiros federais, e os ex-presidentes da OAB na qualidade de membros honorários e vitalícios. Se recorde, o Conselho Federal é formado pelos conselheiros federais, são eleitos 3 por unidade da federação, e pelos ex-presidentes na qualidade de membros honorários e vitalícios. Nas sessões do Conselho, como regra geral, quem vota é somente o conselheiro federal. Ex-presidente, que é membro honorário e vitalício, como regra não vota, só tem direito à voz. Somente pode votar quem foi presidente do OAB antes da Lei 8906 de 94. Mas preste atenção, como regra geral, só quem vota são os conselheiros federais. Ex-presidentes têm apenas direito à voz. Tem outras autoridades que podem participar das reuniões do Conselho Federal apenas com direito à voz. Quem são elas? Presidente do Conselho Seccional, se estiver presente nas reuniões do Conselho Federal, vai sentar com a delegação do estado dele e tem direito à voz. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros pode participar das reuniões do Conselho Federal apenas com direito à voz. E o advogado condecorado com a medalha Rui Barbosa também pode participar tendo direito à voz. Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida aos advogados que têm relevantes serviços prestados à advocacia. Se lembre, só pode ser concedida uma medalha por cada gestão do Conselho. Cada gestão do Conselho é de 3 anos. O mandato no OAB é de 3 anos. Então, em cada gestão, o Conselho pode escolher um advogado para condecorar com a medalha Rui Barbosa. Quem é que integra o Conselho? Conselheiro federal e ex-presidentes como membros honorários e vitalícios. Quem é que vota? De uma maneira geral, somente os conselheiros. Mas participam das sessões somente com direito à voz. Presidente do Conselho Seccional, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e advogado condecorado com a medalha Rui Barbosa. Bom, se lembre que nas reuniões do Conselho Federal, de uma maneira geral, o voto não é individual. O voto é por delegação, sendo da maioria. Por exemplo, a Bahia, assim como todos os demais estados, tem 3 conselheiros federais. Nas deliberações do Conselho, a Bahia tem 1 voto. Não são 3 votos. Os votos são por delegação. E lembre que a delegação está impedida de votar nos assuntos que lhe digam respeito. Se tiver em pauta um assunto da Bahia, a delegação da Bahia não pode votar. Tem uma situação em que o voto é individual. Cada conselheiro vota. Eleger os membros da diretoria. Se recorde. Nas reuniões do Conselho Federal, o voto é por delegação, sendo da maioria, e a delegação está impedida nos assuntos que lhe digam respeito. Mas na escolha dos membros da diretoria, o voto é individual.
O presidente atual da OAB, não são os ex-presidentes, o presidente em exercício, que não é conselheiro federal, o presidente não é um conselheiro federal, é alguém que foi eleito para ser presidente. Ele participa das reuniões, ele preside as reuniões, ele somente tem um voto de qualidade, o chamado voto de Minerva. Se deu empate na votação, ele vai votar. Lembre, o presidente da OAB exerce o voto de qualidade, ok? O presidente é quem comanda o Conselho Federal e é quem comanda a diretoria. O Conselho Federal tem uma diretoria que é formada pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Tranquilo? Daqui a pouquinho eu estou de volta, ainda trabalhando com a OAB.